Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa especial, mais um guia pra gente falar da coleção de ônibus do Conan, da Dark Horse, publicada aqui no Brasil pela editora Mitos, inclusive com um volume exclusivo, sim. E esse programa é extremamente importante, não só pra gente passar por todos os volumes, aqui a gente já teve guia e reviews de edições anteriores, tá? Mas acho legal a gente dar um panorama completo da coleção, principalmente pra você, tá? Pra você aí que tá olhando o programa, e que não começou a comprar porque nesse momento tá difícil encontrar o volume 2, cara. E eu vou refutar qualquer argumento. Tem um argumento, é o único que eu não consigo refutar, que é o fato de você não comprar uma coleção se ficar faltando um volume. Mas fora isso, cara, essa numeração tá ali simplesmente para organizar a coleção. Mas ela não é impreterível que você tenha você precisa ter todos os números para poder ler e compreender a história. E afinal de contas, Conan não tem nada disso. Conan, nós estamos falando de um cara seminu, usando uma tanguinha de couro, com uma espada, dando porrada nos caras por ali. Ele viaja uma cidade, pega uma mulher no canto, viaja mais uma cidade, rouba um cara em algum lugar, viaja mais um pouco, mata um feiticeiro, viaja mais um pouco, encontra uma criatura e cai na porrada com a criatura. Conan é isso, cara. Conan não tem uma história com plot twist espetacular e com uma trama intrincada e mirabolante que vai levar. Não, cara, Conan é Conan dando espadada nos outros, cara. É cortando cabeça. É roubando algum tesouro de algum lugar. É guerreando contra os outros. Cara, Conan é só isso. Conan não depende de uma leitura completa de todos os volumes para um amplo entendimento. Não é e nunca foi. Nem na origem do personagem com Robert Howard, que contava as histórias em pequenos contos, publicados em revistas pulp. Então, cara, Conan não é essa vibe desde sua essência, desde sua origem, não tem nada disso, tá? A gente sabe que o Conan teve uma longa vida e os quadrinhos do Conan realmente surgiram pela Marvel, através de Conan the Barbarian e da Espada Selvagem de Conan, dois materiais que têm muita importância histórica, que criaram um gosto no público por ler quadrinhos desse personagem, criaram um visual para esse personagem, um estilo narrativo, muito por conta do trabalho espetacular do Roy Thomas, que inclusive está presente nessa coleção. Mas a gente sabe que a era Marvel do Conan, embora ela tenha todos os méritos e muitos materiais sensacionais, a era Marvel tinha algumas limitações, principalmente no sentido censura e teor das histórias. Afinal de contas, nós estamos falando de quadrinhos Marvel. E isso é uma coisa indissociável. Você não tem como fazer um quadrinho da Marvel com tudo que o Conan pedia. O Conan, na sua origem, na sua essência, ele pediria, né? Então a gente tem lá o Conan o Bárbaro, que eram as historinhas coloridas e tal, com limitações muito maiores em relação ao que podia acontecer ou não na revista. E a gente tem a clássica Espada Selvagem de Conan, que era em preto e branco, formato maior, e que tinha ali uma liberdade um pouco maior por ser publicada no formato magazine, numa outra proposta da editora Marvel. Mas em 2004, o Conan sai da Marvel e vai para Dark Horse. E ali, cara, ele passa um extenso período de mais de uma década ali, com publicações espetaculares. Porque na Dark Horse, além da Dark Horse ter uma visão diferente a respeito de quadrinhos, ela não estava preocupada em fazer quadrinhos para crianças que leem Marvel nos anos 70. Ela estava nos anos 2000, com uma linguagem diferente, com uma roupagem diferente para suas histórias, e sem a preocupação da censura. Então a gente tem quadrinhos com artes muito modernas, tá? Um material realmente diferenciado, com uma narrativa moderna, com grandes escritores fazendo materiais assim espetaculares para o Conan. E a gente não tem a preocupação de certa coisa, a gente não pode chegar até certo ponto. Então existe uma sensualidade a mais nas histórias. Existe alguma nudez, alguma insinuação a mais de sexo, existe violência explícita. Você vai ver cabeças rolando a cada 3 páginas, isso é totalmente normal, porque a gente está falando de um quadrinho realmente voltado para o público adulto. Então o Conan da Dark Horse, ele tem uma cara diferente, ele tem uma roupagem diferente e uma qualidade inquestionável. Foi um material que marcou a época e deixa saudade demais, porque em determinado momento o Conan volta para a Marvel. E aí é uma tristeza, né? Conan junto com Justiceiro, Wolverine, participando de uma equipe dos Vingadores. Tem uma história dele no Rio Grande do Sul, lutando contra... cara, juro pra vocês, cara. Então foi um período meio triste ali pro personagem. E agora ele tá na Titan. Mas o que importa pra gente é
o áureo período do Conan da Dark Horse, publicado agora, né, da versão completa dos 8 ônibus da Editora Mitos, que são espetaculares. E uma coisa que é importante, antes de eu entrar no edição a edição, que a gente vai falar a respeito de todas elas, uma coisa muito importante, tá? O Conan, ele não foi, como eu falei, não existe cronologia, cara. Não tem essa parada de você precisa ler a próxima história para entender. Não, mas aí eu tenho que ter lido 5 arcos de história antes para entender o que está acontecendo agora. Não precisa, né? Não precisa. A própria Dark Horse não publicou o Conan desse jeito. E o Conan não era publicado desse jeito aqui no Brasil pela Editora Mitos. A Mitos publicava o Conan, eu vou mostrar no encadernado, que ele tem um motivo de estar aqui, tá? Mas é o único que eu tenho aqui à mão. Ela publicava nesse formato aqui, ou no formato capa cartão, tá? Que era um capa dura, ou um capa cartão na faixa de 200 e poucas páginas, que trazia 1 ou 2 arcos do personagem, 1 ou 2 histórias, e acabou. Você podia comprar qualquer um desses. Eles nem tinham uma preocupação de verdade de numeração. Você podia comprar qualquer um, você ia encontrar 2 boas histórias do Conan aqui dentro, e você estava feliz da vida. Inclusive existia um espaço de anos, às vezes, entre uma publicação e outra. Cara, e é exatamente esse material que está compilado dentro dos ônibus. Então, na publicação da Mitos original, que eu vou desmembrar ela todinha, a gente já não tinha essa preocupação. E lá nos Estados Unidos, pela Dark Horse, a publicação ela também tinha um caráter diferente. Porque cada série ela tinha um número X de histórias programadas, um número X de edições, geralmente com publicações que duravam de 1 a 2 anos. E a gente tinha ali um roteirista principal, que era o responsável por aqueles 2 anos de história. Ele terminava e acabou. A revista zerava, ia para outro número, com outro nome, com outro roteirista, com outro desenhista e começava uma nova revista, tá? Sim, a revista mensal do Conan, ela não era uma revista do 0 até... que ela começa no 0, tá? Ela não é do 0 até o número 150, numa história que vai se desencadeando em eventos e foi tudo divididinho, bonitinho dentro dos ônibus. Não, cara. Chegava num determinado número, a revista acabava, zerava e os ônibus foram pegando essas histórias. Então, não se preocupe com relação a isso. Vou fazer aqui um comparativo que não tem como eu deixar de fazer, tá? A gente não tá falando de um material, por exemplo, como Preacher, que existe uma necessidade de que você leia tudo e que leia em ordem. Porque é uma história que está indo do ponto A ao ponto B, passando por vários elementos, vários pequenos momentos que você precisa dessa continuidade de história para você acompanhar. Conan não tem nada disso. Então, o fato de não existir mais tão facilmente, pelo menos nesse momento, o volume 2, a gente aguarda que haja talvez uma republicação, mas se não houver, o volume 2 não é impeditivo de você comprar as outras edições. Você pode simplesmente comprar qualquer edição, tá? Inclusive essa edição aqui, edição número 8, que é exclusiva do Brasil. Então o fato dela ser exclusiva no Brasil, o fato de ter um número 8 aqui na lateral, não impede nada que você leia o material aqui, que tem uma história fechada, tá? Então, cara, dá uma olhada, dê uma chance e esqueça um pouco o número. Tirando, eu sei que a maioria, não sei se a maioria, mas uma boa parte dos colecionadores tem uma dependência emocional, e eu entendo, faz parte, tá? De que se não tiver todos os números, a pessoa não consegue viver. E isso acontece, e eu entendo, tá? Só que eu tô te falando, cara. Não deixe de aproveitar um material que você tem interesse, de um material que você gosta, porque, por enquanto, você não tem uma das edições que tem o número 2. Fica uma outra dica. Caso os materiais vão esgotando e a gente fique aguardando que eles sejam relançados um dia, eles serão relançados mais caros, né? Porque o papel e as produções gráficas nunca ficam mais baratas. Mas, enfim, vamos começar com o nosso guia completo aqui do Conan, da Dark Horse, dos 8 ônibus publicados agora pela Editora Mitos. E em breve vem o review do volume 8, tá? Tem review aqui no canal do volume 1, 2 e 3, se eu não me engano. Tem um guia completinho, espetacular. Sim, espetacular. Aqui do volume 1, eu acho que tem do volume 2 também, tá? E agora a gente vai ter um guia completo que eu vou falar de todas as edições. Então, o Conan começa a ser publicado pela Dark Horse em 2004, numa revista mensal básica. Tudo que eu tô te listando aqui é basicamente uma revista mensal de 22 páginas, 24 páginas, tá?
Ele começa a ser publicado na revista mensal e começa no número 0 e vai até o número 50. Essa é a primeira e a mais clássica grande fase do Conan. Aí a gente tem os roteiros do Kurt Busiek e a arte do Cary Nord, em quase todo o material. Não é tudo, mas é 85% do material é dessa dupla. Kurt Busiek é um cara com uma qualidade de roteiro absurda e inquestionável. E ele faz um trabalho espetacular ali dentro da adaptação de Conan para Dark Horse. A gente ainda tem a arte do Cary Nord, que é um absurdo, porque ele faz uma arte que não é finalizada em nanquim, é um negócio espetacular, maravilhoso, e a gente tem uma revista realmente muito bonita, tá? Vale destacar que muitos dos arcos que tem, não só na fase do Kurt Busiek, mas ao longo de todas as publicações, muitos deles, obviamente, são releituras de contos do Robert Howard, que já tinham sido adaptados pelo Roy Thomas lá atrás, na Marvel, continuam sendo adaptados por outras editoras, mas são as versões da Dark Horse desses materiais. E existem mais trocentas histórias que são totalmente novas, totalmente inéditas e que não foram baseadas em nada. São criações originais da Dark Horse, tá? A Mythos, cara, ela fez um trabalho espetacular nesse período, que ela publicou exatamente essas 51 edições. A Mythos publicou as revistas de maneira mensal, na banca, fininhas, no formato original, né, de capa de couchê de alta gramatura, por dentro a gente tinha um papel couchê, se eu não me engano, tá? Tinha também suas 24 páginas, era uma revista que chegava na banca direitinho todo mês e foi um período realmente muito legal. Infelizmente, naquela época eu não consegui pegar todas, eu peguei só algumas, mas a gente teve publicação da edição número 0 até a edição número 50. A partir da edição número 50, esses números continuaram saindo nos Estados Unidos com outras séries, que eu vou listar para vocês, e no Brasil a Mythos passou a adotar o formato de encadernados similares a esse que eu te mostrei, do Rei Conan, tá? Esses encadernados, então, muitas vezes eram em capa dura, às vezes eram em capa cartão, às vezes tinha as duas opções, mas enfim, eles eram publicados dessa forma, compilando ali arcos fechados, geralmente de umas 10 edições, tá? Então, esse foi o procedimento padrão de publicação da Mythos após o fim dessa primeira fase de revistas mensais que duraram 50 edições. Então, o Conan começa em 2004 pela Dark Horse e vai até 2008 com uma revista que se chamava apenas Conan, tá? Ela durou as 50 edições e mais a edição 0, tá? Edições mensais direitinhas. Todas elas foram revistas mensais. Ao fim de Conan, a gente teve uma nova revista surgindo chamada Conan o Cimério. E aí ela durou de 2008 a 2010 com 25 edições. Isso tudo é material americano, tá? Essas edições depois foram encadernadas aqui no Brasil, lá fora também, obviamente, e depois encadernadas nos ônibus. Continuando. Ao fim de Conan o Cimério, a gente tem 12 edições de Conan Road to the King, que seria a Estrada do Rei, na verdade a Estrada dos Reis, tá? Que foi de 2010 a 2012. Depois a gente teve uma nova revista, que durou 25 edições, que se chamava Conan the Barbarian. Todas essas edições que eu estou te passando aqui, elas foram revistas mensais. Uma acabava no número 25, por exemplo, zerava, a próxima começava do número 1, com uma nova equipe criativa. Então, os materiais são diferentes mesmo, tá? Então, Conan the Barbarian vai de 2012 a 2014 com 25 edições. Encerrada, a gente vai para 2014 a 2016. Conan the Avenger, Conan o Vingador, olha que espetáculo, também com 25 edições. E finalmente, em 2016, a gente tem de 2016 a 2017, Conan the Slayer, 12 ediçõezinhas, a última fase do Conan, que é essa que está no Ônibus, compiladinha aqui completa, no Ônibus volume 8, exclusivo da Editora Mythos, tá? É exclusivo, cara, espetáculo isso daqui. Lembrando que fora esse ônibus exclusivo, todos os outros ônibus, peguei um aqui, tá? Que eu tenho aqui à mão, que eu ainda não li, volume 7. Todos os outros são exatamente iguais às edições americanas. O acabamento, o formato, o número de páginas, as histórias contidas aqui dentro, tudo é exatamente igual. Coleção americana da Dark Horse são 7 ônibus, exatamente iguais aos ônibus brasileiros. E a gente fecha com o 8º, que é o nosso exclusivo. Esses ônibus compilam todas essas edições que eu acabei de citar para você. Conan, Conan o Cimério, Estrada de Reis, Conan o Bárbaro, Conan o Vingador e Conan o Slayer, né? Tá? Todas essas edições, então, estão compiladas ao longo de 8 ônibus. Ah, mas você mostrou aí o Rei Conan. Sim.
A gente teve outras publicações, tiveram várias minisséries, várias edições especiais da Dark Horse com Conan, e ainda teve uma outra revista chamada Rei Conan. Esses materiais, cara, eles não foram compilados lá fora em ônibus, por isso que a Mitos também não trouxe. Existe a possibilidade aí de tentar alguma coisa, talvez até com o Rei Conan, que a Mitos publicou nesse formato, que era o formato capa dura, aqui, Rei Conan. Mas esse material não existe lá fora em formato ônibus, ele ficou naquelas próprias edições, então a gente não sabe exatamente qual o futuro do Conan aqui pela Mitos, mas a publicação dos ônibus foi completa, incluindo uma edição exclusiva, tá? Vamos lá, vamos para o Ônibus Volume 1, que você consegue e deve comprar, tá? Esse é o ponto de partida inegável. Eu tô falando para vocês que você pode comprar o volume 8 só, tá? O volume 1 é totalmente imperdível. O volume 1 traz pra gente a origem do Conan. O Cary Nord e o Kurt Busiek se atreveram ao árduo trabalho de contar a origem do Conan desde a sua infância, na verdade, desde seu nascimento. Então, o primeiro ônibus do Conan se chama O Nascimento de uma Lenda. Ele já é um tijolão desse, e todos os ônibus, tirando o último, eles têm mais de 400 páginas cada um, tá? São todos tijolões espetaculares. E a gente tem, então, esse daqui, o grande ônibus para mim é esse. Porque esse tem toda essa fase inicial do personagem, o Kurt Busiek escrevendo muito e a arte do Cary Nord completamente destruidora. Essa é a fase premiada, essa é a fase mais falada de todas. Esse material é espetacular. Conan Volume 1 é ultra imperdível, tá? Esse é maravilhoso. Você vai ficar louco e depois você pega os outros. Pegue o volume 1, tá? Esse material traz pra gente algumas edições da revista mensal, né? Obviamente. Traz as edições do 0 até o número 15. Traz também a edição 23, 32, 45 e 46. Traz essas edições por motivos específicos que a gente vai falar, tá? A gente tem aqui 3 arcos de história contados. A gente tem Nascido no Campo de Batalha, a gente tem A Filha do Gigante de Gelo, clássico, né, do Robert Howard, todas já adaptaram esse conto, e a gente tem O Deus da Urna. Essas edições estão dispostas desse jeito, né? Pô, Bar, tem a edição 23, 32, 45, 46, sim. Porque algumas edições dessas, elas foram sendo publicadas ao longo desses 4 anos de publicação, e elas montavam a origem do Conan. Então o Kurt Busiek estava lá contando o arco ali da Filha do Gigante de Gelo. Ele terminava o arco, ao invés dele entrar no outro, ele voltava para o passado e contava uma história do Conan. Dentro do Ônibus Volume 1, essas histórias foram todas ordenadas e elas não foram publicadas na ordem certinha. Então, elas não foram a revista 1, 2, 3, 4, 5, 6 do Conan. Não, elas saíram perdidas dentro dos números, incluindo as edições lá no final, por exemplo, tá? Então, elas foram organizadas e elas formam a origem do Conan. Material é legal demais. Então, você tem do nascimento até o fim da adolescência ali, o Conan saindo da Ciméria. Então, tudo isso está nessa origem ali do nascido em campo de batalha. Os materiais, então, são incríveis. E a gente tem, então, a publicação. Obviamente, a Mitos publicou esse material na revista mensal, correspondendo a cada um desses números que ela publicou todos. E também ela publicou esses materiais em 2 encadernados. Um chamado Conan, o Cimério, que ela republicou esse material 2 vezes. Uma em 2005 ainda, tá? Ela compilou o materialzinho. E também em 2012. Então, saiu Conan, o Cimério em 2005 e 2012. E a outra foi Conan, o Deus da Urna, que saiu em 2016. Olha a diferença de tempo, tá? A gente tem um material que saía na mensal, saiu encadernado em 2005, outro em 2012 e o outro saiu em 2016. Dá pra pular, porque isso não tinha um númerozinho. Ah, você tem que ler os encadernados da Mitos, você tem que ler nessa ordem específica aqui. Se você não tiver um, acabou toda a história. Não era assim. E por que o ônibus tem que ser? Esse é o ponto que eu quero chegar, tá? Eles não tinham essa numeração e você não tinha obrigatoriedade de ter todos na ordem e ter uma leitura correta em determinada ordem. Eles eram publicados com espaçamento de tempo e fora de ordem, não tinha problema, tá? Então, esse material é o que compõe o Ônibus Volume 1, que é totalmente espetacular. Tem um guia completo aqui, igual esse que eu fiz, tá? E tem um review também da edição. Volume 2 se chama A Cidade dos Ladrões.
Ele publica uma boa parte do material dessas primeiras 50 edições que ficou faltando aqui, tá? Então ele publica a maior parte do material que ficou faltando. E aqui a gente tem uma curiosidade. A gente tem algumas histórias com o roteiro do Timothy Truman, que seria o roteirista da fase seguinte, tá? E a gente também tem umas histórias aqui com o roteiro do Mike Mignola, tá? Embora ele não desenhe, ele faz umas capas, mas ele não desenha. Não se preocupe se você não gosta da arte do Mignola, ele não desenha isso daqui. A gente tem, então, esse volume 2. O grande destaque aqui é que a gente tem a adaptação também do clássico A Torre do Elefante. Esse material foi encadernado pela editora Mitos em 2018, o encadernado chamado A Torre do Elefante. Olha só, cara, e saiu uma porrada de encadernado, que seriam materiais depois, saíram antes desse Torre do Elefante. Só para te provar que não existe a necessidade cronológica de leitura do Conan. Ele vai lá, é o que eu te falei, cara. É o cara de sunga caindo na porrada com os outros. É só isso, cara. É só isso, tá? Então, volume 2 é isso. Foi encadernado a parte das mensagens que ficou faltando, tirando 4 edições que estão no volume 3. E foi encadernado uma vez em Torre do Elefante. Não foi todo o material que foi encadernado no Torre do Elefante, tá? Só uma parte dessas histórias. O volume 3 do Ômnibus se chama Deuses e Feiticeiros Ancestrais. Esse material tem o roteiro do Timothy Truman, ele assume essa parte aqui do material, tá? E a gente tem o artista principal dessa fase, o Thomas Giorello. Ele vai ser o que vai comandar a maior parte das edições. Porém, a gente também tem histórias com a arte do Richard Corben, o grande desenhista de histórias de terror, né? Ficou muito conhecido pelo seu trabalho em materiais de terror, mas aqui ele entrega pra gente a sua arte pro Conan. Então a gente tem algumas histórias só do Conan desenhadas pelo Richard Corben. Se eu não me engano, são umas 2 ou 3 edições. Falando mais já do passado. Se eu não me engano, fala do avô do Conan. Tem review aqui no canal dessa edição também, tem do volume 2 e dessa edição volume 3, tá? Então a gente tem aí esse material com arte do Richard Corben. Essa edição é composta das 4 últimas edições da revista mensal do Conan, número 47, 48, 49 e a 50, que é uma edição dupla com mais páginas. E também temos a edição Conan the Cimmerian, Conan o Cimério, do número 0 até o número 13. Essa então é a composição do Ômnibus volume 3. As 4 últimas edições de Conan, e a gente entra em Conan o Cimério, as 13 primeiras edições, né, do Conan o Cimério. Parte desse material já foi publicado pela Mitos, tá? No encadernado de 2010, chamado Conan o Cimério. Então, ela publicou nesse encadernado de 2010, do número 0 até o número 7. Só a primeira parte aí do material. Curiosidade aqui, tá? Então, a partir desse momento, os materiais da Mitos não saem mais nas fininhas e passam a sair somente nos encadernados, tá? Eles não são mais publicados de maneira individuais na banca e eles passam a sair só em capa dura ou capa cartão ali dentro desses encadernados, que saem mais ou menos um a cada ano, a cada 2 anos, nessa medida, tá? Então, olha o tipo de publicação que a gente tem agora na mão. A gente tem, tirando o volume 2, todos estão disponíveis, cara, em estoque para tu comprar. É um material muito grande, muito vasto e muito legal, tá? Volume 4. Mercenários e Loucura. Esses são os títulos dos ônibus, tá? E é o mesmo título americano, obviamente, traduzido e adaptado aqui. A gente tem o roteiro do Timothy Truman, que ele é o roteirista que eu te falei dessa fase, tá? Ele pega essa fase Cimério, e a gente tem um outro cara pequeno aqui, vou falar dele, tá? A arte é do Giorello, e a gente também tem uma história com a arte do Andy Kubert, do lendário Andy Kubert, tá? A fase do Cimério e toda daqui do Truman, só que quando a gente entra em Road to the Kings, a gente tem o Roy Thomas no roteiro. Cara, o lendário Roy Thomas, praticamente o criador do Conan nos quadrinhos lá na Marvel, ele assume essa fase Road to the Kings, tá? Então, os roteiros dessa fase, dessas edições, são do Roy Thomas. A gente tem aqui a arte do Mike Hawthorne fazendo essa dobradinha com o Roy Thomas. Esse material começa em Conan the Cimmerian, número 14, e foi publicado aqui no Brasil em Os Companheiros Livres, o encadernado de 2013 da editora Mitos. A gente também tem um arco que vai de Conan o Cimério, número 16 até o 25, tá? Também foi publicado aqui
em Sombras de Ferro ao Luar. Olha que espetáculo esse nome, sim. Foi publicado, então, em Sombras de Ferro ao Luar. A gente tem Conan and the Mad King of Go. Eu acho que essa pronúncia também saiu no Sombras de Ferro ao Luar de 2015. A gente tem Conan, O Peso da Coroa. Vou falar em português que é mais fácil, tá? O Peso da Coroa, que é inédita no Brasil, é uma história só. Essa edição é inédita no Brasil, não foi publicada pela Mitos. Então, esse material também tá aí, é uma só edição. E depois a gente tem o início da fase Roy Thomas, que é o Conan Road of Kings, ou Road to the Kings, tá? Que foi do número 1 ao 6. Tudo isso compilado dentro desse encadernado, desse ônibus volume 4. Aqui a gente tem esse primeiro arco do Roy Thomas. Ele foi publicado no Brasil num capa dura chamado Povo do Círculo Negro e a Estrada dos Reis. Obviamente vocês estão vendo as capas disso tudo. Esse material é de 2017. Então, o material que compila, que está compilado, que está aqui dentro desse ônibus volume 4, ele saiu em Os Companheiros Livres de 2013, saiu em Sombras de Ferro ao Luar de 2015 e saiu em Povo do Círculo Negro de 2017. Olha só quanto tempo. Tudo isso está num ônibus só, cara. São 3 encadernados da editora Mitos antigos que viraram um único ônibus. E você podia ter simplesmente qualquer um deles, porque que é o que eu te falei. Não era encadernado volume 1, 2, 3, 4, não era nada disso. Então, tô te dando a dica aqui, tá? Vamos lá. Ônibus volume 5, Pirataria e Paixão, tá? A gente tem o roteiro de Roy Thomas e Brian Wood, tá? Então eles fazem a dobradinha porque tem a reta final da fase do Roy Thomas e a gente tem o início da fase do Brian Wood no Conan the Barbarian. Esse material é composto do Road of Kings, do número 7 ao 12, que saiu no Trono de Aquilônia e os Hinos dos Mortos, de 2019, e encerra as publicações da Mitos dessas fases, tá? Esse foi o último encadernado que a editora Mitos lançou, e a partir desse momento ela já estava começando a publicar o Ônibus volume 1, viu que era um material legal, que funcionava, e ela abandonou os encadernados e passou a publicar somente nos ônibus. A partir daqui, todo o material é inédito e nunca tinha sido publicado antes no Brasil. Só foi publicado dentro dos ônibus. Então não tem nem a chance de, não, mas esse daí eu já tenho e tal, não tem. A partir de agora é tudo inédito, tudo exclusivo dos ônibus. Então, essa fase do Conan the Barbarian, que tem o roteiro do Brian Wood, tá? São vários desenhistas, e essa parte é totalmente inédita no Brasil. Então, o volume 5 do ônibus tem do volume 1 ao 12 de Conan the Barbarian, totalmente inédito. A única coisa que a gente já tinha antes era o Road of Kings, lá do Roy Thomas, do 7 ao 12, tá? Volume 6 se chama Selvageria e Sofrimento, tem o roteiro do Brian Wood, que é a fase final da fase Brian Wood, e a gente entra numa nova fase, que é a do Fred Van Lent, que é o Conan the Avenger. Então, esse ônibus volume 6 traz pra gente Conan the Barbarian, do número 13 ao 25, e Conan the Avenger, do número 1 ao 6, trocando a equipe criativa, saindo Brian Wood, entrando Fred Van Lent. Lembrando que as revistas sempre eram zeradas, mudava roteirista, mudava desenhista, começava tudo novo e o título da revista era outro, tá? Então, mudava tudo. Finalmente, a gente vai para a edição número 7, que é essa que eu mostrei para vocês, tá? Que se chama Bruxarias e Batalhas, material espetacular aqui com 452 páginas de quadrinho. Em breve a gente vai ler esse material e fazer um reviewzinho aqui. E aqui a gente tem as edições de Conan the Avenger, do número 7 ao 25, encerrando a fase Fred Van Lent, tá? E dando início a partir do outro ônibus que nunca saiu nos Estados Unidos, chamado Desforras e Desfechos, tá? Que é o ônibus volume 8. Como eu disse para vocês, isso aqui é uma produção da editora Mitos. Esse material não existe lá fora, tá? Se você entrar agora no site da Dark Horse e fizer uma pesquisa a respeito de ônibus da Dark Horse, você só vai encontrar até o volume 7, tá? Então existe até um agradecimento aqui no material por permitir essa publicação, por completar, tá? E a Mitos teve o trabalho de criar esse material que completa as publicações do Conan da Dark Horse. Afinal de contas, a última série, o Conan the Slayer, nunca foi compilado por não ser uma quantidade suficiente de páginas para formar um ônibus, então ela nunca foi compilada no formato ônibus, e a gente ia ter esse material
inédito no Brasil, ia continuar inédito. Então, a Mitos fez o projeto, criou. Então, é um ônibus mais fininho. Ele tem 292 páginas, diferente dos outros, que tem mais de 400 cada um. Mas a gente tem o último arco, a última revista mensal do Conan, pela Dark Horse, que foi publicada lá em 2017, 2016 para 2017, chamada Conan the Slayer, que está aqui compiladinha do volume 1 ao 12, completinha. Então essa daqui é a mais fechada de todas, mas todas elas são, tá? Você pode, então, como eu disse para vocês, você pode dar uma chance para o material, porque ele permite esse tipo de leitura, tá? As aventuras do Conan, elas não são uma sucessão de fatos que vai levar do ponto A ao ponto B, cara. É simplesmente um cara de tanga arrumando confusão pela era iboriana. E é só isso. Então, você pode, sim, pegar qualquer um deles. Você vai encontrar histórias fechadas. São histórias curtas ou histórias um pouco maiores, de 4, 5 edições. Dificilmente passa muito disso. São arcos que vão envolver momentos da vida do Conan. A gente vai ter um arco, uma edição que vai estar mais focada no período do Conan Corsário, ali, nas aventuras dele com a Rainha da Costa Negra e tudo mais, ele pirata, digamos assim. A gente tem uma parte do Conan que ele está ali liderando algum exército. A gente vai para outra edição que ele está mais de ladrão mesmo, está roubando as coisas dos outros. E é isso. A gente vai sempre encontrar esse tipo de coisa. Mas desde sempre, cara, as histórias do Conan sempre começam com ele num bar bêbado, ou ele arrumando confusão com alguém, ou ele matando alguém, ou ele roubando alguém, cara. E ela termina mais ou menos do mesmo jeito. Se ele começou roubando, ele termina bebendo. Se ele começou liderando no exército, ele termina matando alguém. Se ele começou, enfim, cavalgando, ele termina roubando. E a gente sabe que o caminho é esse. É um ciclo divertidíssimo e delicioso que a gente adora acompanhar. E é o que você vai encontrar em cada uma dessas edições. Não perca a oportunidade, porque você tem toda a fase publicada pela Dark Horse, nas revistas mensais do Conan, nas várias que tiveram, que eu listei para vocês, tirando, obviamente, as minisséries e o Rei Conan, mas toda essa enorme fase do personagem foi publicada. E você tem a possibilidade, sim, de comprar. O Omnibus Volume 2 só traz uma parte dessas primeiras 50 edições mensais. Todas as outras estão disponíveis a partir do volume 3. Agora é contigo, cara. O guia foi feito, eu espero demais que você tenha curtido. Diz pra mim o que você achou do programa e o que você acha do Conan, o que você acha das publicações. O material é legal, vale muito a pena e ele tem realmente uma cara diferente do que a gente encontra nas outras publicações. Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, por favor, tá? Não se esqueça de dar uma olhada nos preços das edições no site da Mitos, que sempre tem promoções bem legais, mas se você for comprar na Amazon, use o linkzinho do Barba que você ainda ajuda o trabalho do canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui, se inscreve lá no Insta do Barbas, e foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos, na verdade foi um guia totalmente espetacular. Um abraço e até a próxima.